Paz do Senhor Jesus para você que está assistindo aí essa transmissão. É uma alegria poder estar aqui nesse dia, um dia atípico, todo especial para todos nós, na verdade. E o meu desejo é que eu possa ser boca de Deus para a sua vida, que o Espírito Santo de Deus ele possa me usar para falar com você nessa hora. Todas as vezes que eu vou ministrar, eu sempre faço uma declaração, e é uma verdade, e hoje eu não vou fazer diferente. Eu tenho certeza que se você continuar com o seu coração aberto, só tem um jeito de você estar quando terminar essa transmissão, e é abençoado. Eu sempre falo isso, não é por causa de mim, eu tenho espelho em casa, conheço alguns dos meus defeitos e limitações, mas eu posso afirmar que se você estiver com o seu coração aberto, quando terminar essa transmissão, você estará abençoado, porque eu sempre procuro pregar a palavra de Deus. E como ela mesmo diz, ela é viva, ela é eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes, é a única que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus tem esse poder tremendo e maravilhoso de penetrar na vida do homem e de transformá-lo para melhor. Então fique atento, porque eu tenho certeza que Deus quer falar com você neste dia. Abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 115. É o salmo que eu quero pegar aqui como base para essa palavra que Deus colocou no meu coração. Salmo de número 115, e nós vamos ler os versos de número 9, 10 e 11. Já quero também aqui externar minha gratidão a Deus em primeiro lugar, pelo privilégio de poder ministrar a sua palavra, agradecer ao nosso pastor pela oportunidade. Salmo 115 e os versos de número 9, 10 e 11, que diz assim: confia, ó Israel, no Senhor. Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor. Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o vosso auxílio e o vosso escudo. Eu quero orar. Senhor, eu quero te render graças pelo privilégio de poder estar ministrando a tua palavra nessa hora para tantas pessoas. Eu não sei, ó Pai, a condição que elas se encontram, mas Tu sabes e conheces. Deus, usa a minha vida com poder, com graça, com autoridade. Mais uma vez, Deus, glorifica o Teu nome através da Tua palavra. Ela é a verdade, é ela que gera fé, é ela que nos esclarece, é ela que nos orienta. Cumpre, Deus, o Teu propósito. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Eu quero trazer para você uma palavra de fé, uma palavra de ânimo. O salmista do Salmo 115, por 3 vezes, ele nos encoraja. Israel, confia no Senhor. Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor. Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Vós que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Você pode confiar em Deus. Confiar significa literalmente você se pendurar, você se apoiar, você depender totalmente. E para a gente entender um pouquinho melhor sobre o porquê confiamos em alguém ou em alguma coisa, quando nós olhamos para o significado da palavra confiança, é muito interessante. A palavra confiança, ela significa o sentimento de segurança na sinceridade e ou competência de alguém ou alguma coisa. Então, a palavra confiança, ela tem esse significado, ela diz que é esse sentimento de segurança que nós temos na sinceridade e ou competência de alguém ou alguma coisa. Então, a gente pode aprender que todas as vezes que dizemos confiar em alguém ou em alguma coisa, 1, 2 ou esses 3 fatores aqui sempre vão estar atuando. Todas as vezes que nós dizemos confiar em alguém ou em alguma coisa, 1, 2 ou esses 3 fatores
sempre vão estar atuando. Sabedoria, poder e vontade. Todas as vezes que nós dizemos que confiamos em alguém ou em alguma coisa, nós o fazemos pela sabedoria, poder ou vontade. Eles sempre vão estar atuando. E aí é interessante que quando nós olhamos para a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela nos instrui a nós não confiarmos ou a nós não depositarmos a nossa confiança em algumas coisas. Por exemplo, no Salmo 146 e o verso 3 diz: não confieis em príncipes em quem não há salvação. E aí aqui, o salmista, ele falando do príncipe, ele está apontando para um cargo, para um título, para uma posição ou para uma função. Então a Bíblia é muito clara em dizer que nós não podemos nos apoiar, depender totalmente de um cargo, de um título, de uma posição ou de uma função. E por quê? E quando nós analisamos dentro da sabedoria, poder e vontade, a Bíblia ela está correta. Por quê? Porque um cargo, um título, uma posição ou uma função, ele só tem o seu valor, ou ele só tem o seu poder, porque nós, enquanto seres humanos, atribuímos a ele um poder, um valor, mas por si só, nenhum cargo, nenhum título, nenhuma posição ou função tem sabedoria, poder e vontade. E muitas pessoas estão tristes, decepcionadas, frustradas, porque de repente têm colocado toda a sua confiança num título, num cargo. Quantas pessoas que pensavam, não, quando eu chegar naquela posição, não, quando eu tiver aquele título, não, quando eu estiver desempenhando aquela função, aí sim, e chegaram, conquistaram, conseguiram o título. Mas o título, a posição, a função, por si só, não tem sabedoria, não tem poder e não tem vontade. E quantas pessoas tristes, frustradas, decepcionadas. Ei, Israel, confia no Senhor. Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor. Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Vós que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o teu auxílio e o teu escudo. A Bíblia também ela nos instrui em Provérbios, capítulo 11, versículo 28, a nós não confiarmos nas riquezas. A Bíblia diz: quem confia nas riquezas cairá. Hoje, mais do que nunca, nós podemos constatar a fragilidade das riquezas, dos bens materiais, das posses. Quantas pessoas hoje, desesperadas e frustradas, porque confiaram totalmente ou estavam dependendo totalmente dos seus bens, das suas posses e das suas riquezas, mas a gente precisa entender que a riqueza por si só, ela não tem sabedoria, ela não tem poder, ela não tem vontade. A riqueza só é riqueza porque nós dizemos que é riqueza. O que é o dinheiro? O dinheiro é um pedaço de papel que eu e você, enquanto sociedade, agregamos valor a esse pedaço de papel. E é por isso que nós não podemos depender totalmente, é por isso que nós não podemos confiar nas riquezas, porque ela é frágil, porque ela é passageira, porque ela engana. Ei, meu irmão, em nome de Jesus, de repente você está aí sentado nesse sofá, assistindo com a sua casa, e você está tenso, está apreensivo, porque você está olhando para as suas condições financeiras hoje. Ei, confia no Senhor, Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor. Vós que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. É Ele que vai te sustentar, é Ele que vai te ajudar. Esse mesmo Deus que até hoje tem te abençoado é o Deus que vai continuar te abençoando. Não coloque o seu coração nas riquezas. E a palavra do Senhor também nos instrui. Jeremias capítulo 17, versículo 5 diz: maldito o homem que confia no homem. E aí eu quero aqui abrir um parêntese. Eu não estou falando aqui que nós não podemos acreditar no ser humano. Não. Nós sabemos, a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos uns dos outros. Nós temos dificuldade, porque nós não fomos criados para ficar isolados, para vivermos solitário. Na verdade, nesse tempo, eu estou aqui hoje, nesse templo enorme, e já tive o privilégio de pregar aqui algumas vezes, com essa igreja,
com inúmeras pessoas, e a gente sente falta do carinho, a gente sente falta do abraço, a gente sente falta de estar perto, porque Deus nos criou para nós nos relacionarmos uns com os outros, para nós acreditarmos nas pessoas. É porque muita gente só conhece esse texto até essa parte. Maldito o homem que confia no homem. Mas o versículo não termina aí. O versículo ele continua. Maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. O problema é quando nós colocamos o homem. O problema é quando nós colocamos dons, talentos e habilidades. O problema é quando nós colocamos alguém no lugar de Deus. É isso que a Bíblia está nos ensinando, que nós não podemos depender totalmente de homem algum. E de repente você está me assistindo e você está pensando com você, pastor, você falou que quando nós confiamos pela sabedoria, poder e vontade. Ok, o cargo, o título, a posição, a função, por si só não tem sabedoria, não tem poder, não tem vontade. Ok, as riquezas por si só não tem sabedoria, não tem poder, não tem vontade. Mas o homem tem. O homem tem sabedoria, o homem tem poder, o homem tem vontade. Então vamos lá, rapidamente aqui eu quero analisar alguma coisa sobre a sabedoria, o poder e a vontade do homem. Para que nós possamos entender que só existe um que nós podemos confiar totalmente. Que só existe um que nós podemos depender totalmente. Vamos lá. A sabedoria do homem. Provérbios capítulo 14, o versículo de número 12, e Provérbios capítulo 16, versículo 25 diz: há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu fim são caminhos de morte. A palavra de Deus nos ensina que a sabedoria do homem é e sempre vai ser limitada, falha e imperfeita. É por isso que existem universidades. É por isso que existem centros de pesquisa. Por quê? Porque a sabedoria do homem é limitada. O homem está sempre pesquisando, o homem está sempre estudando, o homem está sempre procurando saber mais, porque a sabedoria do homem é e sempre será limitada, falha e imperfeita. Por mais que o homem estude, por mais que o homem pesquise, por mais que o homem planeje, por mais que o homem procure saber, muitas vezes não alcança o resultado que se quer. A gente está vivendo esse tempo hoje, onde nós podemos constatar de forma muito clara que a sabedoria do homem é limitada. Estamos aí vivendo uma pandemia, um vírus, algo invisível aos olhos humanos, e que está desesperando tantas pessoas, que está colocando todo mundo num colapso, porque a sabedoria do homem é limitada, é falha e é imperfeita. Imperfeita por quê? Porque muitas vezes, até quando o homem ele atinge o seu resultado, ele atinge o seu objetivo, quantas vezes mente, engana, explora, não é verdade? Manipula. A gente está vendo muito isso hoje, porque a sabedoria do homem é limitada, é falha e é imperfeita. O poder do homem, como é que é o poder do homem? E por que nós não podemos confiar e depender totalmente do homem? É o que está lá no Salmo 103, do verso 14 ao 16. Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. O homem são os seus dias como a relva. Como a flor do campo, ele assim floresce, mas passando por ele o vento logo se vai e o seu lugar não se acha mais. O poder do homem é e sempre será algum poder em algum lugar e por algum tempo. É por isso que a palavra do Senhor nos instrui que nós não podemos confiar, isto é, depender totalmente do homem. E a vontade, porque o homem tem sabedoria, tem poder e tem vontade. Se falando da vontade do homem, por que nós não podemos confiar e depender totalmente do homem? Porque a vontade do homem, ela pode ser fingida e ela pode ser má. O homem ele tem essa capacidade de fazer parecer. O homem ele tem essa capacidade de maquiar a sua real intenção. Quantas vezes o homem diz, vou fazer, mas não faz.
Quantas vezes o homem diz, está lá fechando negócio fechado, e lá dentro ele está dizendo, eu já sei como é que eu vou dar a volta. Porque o homem ele tem essa capacidade de fazer parecer, de maquiar, de fingir. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 9, ele diz que o amor seja não fingido. Porque o homem ele tem até a capacidade de fingir amor. O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, no capítulo 1, versículo 5, ele diz, Timóteo, a fé precisa ser não fingida. Porque o homem ele tem essa capacidade de até mesmo fingir a fé. É por isso que eu e você, nós não podemos depender totalmente, nós não podemos confiar, isso é, nós não podemos colocar o homem no lugar de Deus. Mas eu vim aqui, não foi para te entristecer, não. Eu vim aqui com uma palavra, não foi para baixar a sua imunidade, não. Eu vim aqui com uma palavra para encorajar você. Eu vim aqui para dizer para você, ei, confia no Senhor. O salmista está dizendo, Israel, confia no Senhor, Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor, Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Vós que temeis ao Senhor, confiai no Senhor, Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Você não pode confiar, você não pode depender totalmente do homem, mas você pode e deve confiar em Deus. E eu quero encorajar você. Dentro das minhas limitações, é claro, mas eu quero aqui falar algumas coisas. Quando a gente olha para a sabedoria, quando a gente olha para o poder, quando a gente olha para a vontade de Deus, nós podemos confiar, nós podemos depender totalmente de Deus. Por quê? Enquanto a sabedoria do homem é falha, é limitada, é imperfeita, a sabedoria de Deus, ela é ilimitada. É o que está lá no Salmo 104 e o verso 24. Ó Senhor, quão ilimitadas são as tuas obras, todas as coisas fizestes com sabedoria. Enquanto a sabedoria do homem é limitada, é falha, é imperfeita, do Senhor é ilimitada, e não para por aí. O Salmo 147, o verso 5 diz, grande é o nosso Senhor, grande é em poder, a sua sabedoria é infinita. A sabedoria de Deus é ilimitada, a sabedoria de Deus é infinita e não para por aí. A do homem é limitada, é falha e é imperfeita. A de Deus é ilimitada, é infinita. E Jó capítulo 37, o verso 16 diz, aquele cuja sabedoria é perfeita. A sabedoria de Deus é ilimitada, é infinita e é perfeita. Pastor, isso é lindo, mas e na prática? A Bíblia nos ensina, Provérbios capítulo 3, versículo 19. O Senhor com sabedoria fundou a terra, preparou os céus com inteligência. Quando nós olhamos para as coisas que Deus criou, para a criação divina, nós vemos a sabedoria de Deus em ação. Quando nós olhamos para o planeta Terra, você já deve ter ouvido algumas pessoas falarem a respeito disso, mas isso é algo tremendo. E que a gente precisa ter na nossa mente e no nosso coração, ainda mais nesse tempo que nós estamos vivendo de dificuldades, nesse tempo de adversidade, a gente precisa saber que nós servimos a um Deus em quem nós podemos confiar, porque a sua sabedoria é ilimitada, é infinita e é perfeita, e está em ação a nosso favor. Quando a gente olha para a criação, o planeta Terra possui condições únicas e específicas para que se pudesse haver vida. Você acha que isso é obra do acaso? Não, é a sabedoria do teu Deus em ação. O diâmetro da terra, meus irmãos, os movimentos de rotação, movimento de translação, a distância da terra para o sol, a distância da terra para a lua, tudo isso milimetricamente calculado para que se pudesse haver as condições necessárias para que se pudesse haver vida. Deus está controlando, Deus está na direção. Você pode ter certeza, foge do meu controle, foge do seu controle, mas nunca fugiu do controle de Deus. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo o Senhor. A sua sabedoria está em ação, confia em Deus. O planeta Terra está dentro da Via Láctea, que é uma dentre as bilhões e bilhões de galáxias. Você já deve ter ouvido isso também. Só a Via Láctea tem 100 mil anos-luz. Só a Via Láctea, 100 mil anos-luz de diâmetro. Um ano-luz é 9,36 trilhões de quilômetros.
Uma galáxia, dentre as bilhões e bilhões de galáxias, estou falando de uma, a Via Láctea, onde está o planeta Terra, tem 100 mil anos-luz de diâmetro. Um ano-luz, 9,36 trilhões de quilômetros. É algo inimaginável, é algo que a gente não consegue ter a dimensão da grandeza, do tamanho. Ei, confia no teu Deus. Meu irmão, quando a gente olha para o ser humano, a complexidade do ser humano, a gente vê a sabedoria de Deus em ação. Eu peguei aqui algumas características do coração, olha que interessante. Um coração em condições normais, ele bate 70 vezes por minuto, 100 mil vezes por dia, 3 milhões de vezes por mês, 37 milhões de vezes por ano. Tem alguém ligado aí na tomada? Não! É a sabedoria do teu Deus em ação. O coração em condições normais, ele desloca 250 quilos de sangue por hora. Ele bombeia 30 litros de sangue por minuto. O sangue dentro do corpo, irmão, ele percorre 11 quilômetros por dia, 260 por dia, 11 quilômetros por hora, 260 por dia, 95 mil quilômetros por ano. Teu coração está batendo aí, meu irmão. É a sabedoria de Deus a seu favor. O Israel confia no Senhor, Ele é teu auxílio e o teu escudo. Casa de Arão confia no Senhor, Ele é teu auxílio e o teu escudo. Vós que temeis ao Senhor, confiai no Senhor, Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Eu li algo que eu achei muito interessante. Um matemático, esses matemáticos, eles são demais, gosta. Mas é interessante. Ele pegou 10 moedas, mesmo tamanho, mesmo formato, mesmo peso. Tudo igual, mesmo tamanho, mesmo formato, mesmo peso, tudo igual. Numerou de 1 a 10. Pega essas 10 moedas, coloca no bolso, dá uma chacoalhada. Você sabe qual é a probabilidade de você tirar essas 10 moedas em ordem? Isso é, ele pegou as 10, mesmo formato, mesmo tamanho, mesmo peso, só numerou de 1 a 10. Pega as 10, joga no bolso, dá uma chacoalhada. A probabilidade de você tirar número 1, depois a 2, depois a 3, depois a 4, depois a 5, depois a 6, depois a 7, depois a 8, depois a 9 e depois a 10. Sabe qual é a probabilidade disso acontecer? 1 em 10 bilhões de tentativas. 1 em 10 bilhões de tentativas. Ô meu irmão, você está vivo? Você está respirando? Você está vendo aí, você olha para suas mãos, você olha para o seu corpo. Eu falei aqui do coração do homem. A gente olha para a natureza, nós vemos os mares, as montanhas, as flores, os animais, tudo funcionando. É a sabedoria do teu Deus em ação. Nós podemos não ter todas as respostas. Nós podemos, muitas das vezes, não ter o controle. Mas nós podemos confiar em Deus. Em nome de Jesus, não seja dominado pelo pânico. Em nome de Jesus, essa depressão bate em retirada agora. No nome de Jesus, toda a tristeza, todo o pavor, Israel, confia no teu Deus. Ele é teu auxílio, o teu escudo. O Deus que te sustentou até aqui é o Deus que vai continuar te sustentando, porque a sabedoria de Deus está a nosso favor. Você pode confiar em Deus. Fala para quem está perto de você e na sua casa. Se de repente você está sozinho, repete aí em voz alta, para você guardar isso no seu coração. Fala aí, eu confio em Deus. Você que está assistindo aí com alguém, fala para ele aí, ei, você pode confiar em Deus. Confia no teu Deus, Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Vamos para o poder. A sabedoria de Deus, enquanto do homem é falha, é limitada, é imperfeita, de Deus é ilimitada, é infinita e é perfeita. Enquanto o poder do homem é algum poder em algum lugar e por algum tempo, e o poder de Deus? É o que está lá em Efésios capítulo 1, versículo 21. Ele está acima de todo poder, principado, potestade, acima de todo domínio, acima de todo nome que se nomeia, não somente neste século, mas também no século vindouro. O poder dele é supremo, é acima de tudo aquilo que acha que tem poder, é acima de tudo aquilo que acredita que tem poder. O poder de Deus é supremo, mas não para por aí. Mateus 28, 18 diz, Jesus declara, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. O poder dele é supremo e o poder dele é total. Isso é
está acima de tudo e todos. Não existe área, não existe conhecimento, não existe resistência, não existe obstáculo, não existe inimigo, não existe peste, não existe praga, não existe doença, não existe enfermidade. Ele tem todo o poder. O poder dele é irresistível. Um texto que eu gosto demais, Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? É supremo, é total, é irresistível. Em último lugar, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16 diz: aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, ao qual nenhum homem viu nem pode ver. A ele só honra e poder eternamente. O poder dele é supremo, é total, é irresistível e é eterno. Hoje ele tem poder. Amanhã ele tem poder. Semana que vem ele tem poder. Mês que vem ele tem poder. Ano que vem ele tem poder. Daqui a 10 anos ele continua tendo poder. Daqui a 100 anos ele continua tendo poder. Daqui a 1000 anos ele continua tendo poder. O poder dele é para sempre e sempre e sempre. E nós podemos constatar. Ele tem poder. Tem poder sobre o reino dos céus. Tem poder sobre o reino dos homens. Tem poder sobre o reino das trevas. Poder sobre o reino dos céus é o Salmo 103, o verso 20 diz: bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens. O próprio diabo na tentação, ele dá testemunho de que Deus tem poder sobre o reino dos céus. Ele diz: porque você pode dar ordem aos teus anjos a teu respeito, para que não tropeces em pedra alguma. Ele tem poder sobre o reino dos céus, mas ele também tem poder sobre o reino dos homens. Daniel capítulo 2, versículo 22 diz que ele domina, ou ele está sobre o controle dos tempos e as horas. Ele estabelece os reis e ele remove os reis. É ele que dá sabedoria aos sábios e ciências aos inteligentes. E o que eu acho lindo demais é o que está lá em Daniel capítulo 4, versículos 24 e 25. Se você nunca leu esse texto, ou nunca marcou esse texto, marca na sua Bíblia, para que você nunca mais esqueça de que você pode confiar em Deus, porque Ele tem poder sobre o reino dos céus, mas Ele também tem poder sobre o reino dos homens. Tinha um rei que pensou que era alguma coisa devido à sua inteligência, devido às suas habilidades, devido ao seu exército, devido à sua grandeza. E aí Deus dá um sonho a esse rei, e Daniel dá a interpretação. Daniel capítulo 4, versículos 24 e 25, que diz assim: esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei meu senhor. Versículo 25: serás tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu. E passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Israel, confia no Senhor, Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor, Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Vós que temeis ao Senhor, confiai no Senhor, Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Quem tem a última palavra na minha e na sua vida não é homem. Quem tem a última palavra na minha e na sua vida é o Senhor. É Ele quem estabelece os reis, é Ele quem remove os reis, é Ele quem conhece os tempos e as épocas. Ele tem poder sobre o reino dos homens. A minha e a sua confiança não está em homem, não está em governo. A minha e a sua confiança não está em ministro da saúde. A minha e a sua confiança está no Senhor. Ele é o meu e o seu auxílio e o seu escudo. Confia em Deus. Confia em Deus. Ele tem poder sobre o reino dos céus. Ele tem poder sobre o reino dos homens. E é claro, Ele tem poder sobre o reino das trevas. Quando a gente olha para a história de Jó, ela nos demonstra que Deus tem poder sobre o reino das trevas. É Deus quem dá testemunho a respeito de Jó. Está vendo lá meu servo Jó? Homem reto, fiel, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Aí o inimigo diz, também?
Tudo que ele coloca a mão prospera. O Senhor o tem cercado de bens. O Senhor o tem abençoado. Tira o que ele tem, toca no que ele tem. Vamos ver se verdadeiramente ele te adora. O que acontece? Você conhece a história? Jó capítulo 1, versículo número 12. Deus vira para Satanás e diz, tá bom, vai lá. Você pode tocar no que ele tem, mas nele você não toca. Deus, ele estabelece um raio de ação. O Senhor, ele estabelece um limite para até onde o inimigo poderia agir. Você conhece a história, o que acontece? O inimigo toca em tudo o que Jó tem, mas ele não toca em um fio de cabelo de Jó. Por quê? Porque Deus tem poder sobre o reino das trevas. O inimigo só vai até onde Deus permite que ele vá, meu irmão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o inimigo não pode bagunçar com você, não. O inimigo não pode bagunçar com o teu casamento. O inimigo não pode bagunçar com a tua casa. Você serve a Deus, aquele que é de Deus. O maligno não lhe toca. Confia em Deus. Deus tem poder sobre o reino das trevas. Não bastasse uma vez, seria o suficiente. Mas Jó, ele não nega ao Senhor. Você conhece. Ele continua adorando a Deus. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E aí o inimigo, mais uma vez, vira para o Senhor e diz, também, está no capítulo de número 2, versículos 4 a 6. Pele por pele, o homem dará tudo pela sua saúde. Deixa eu tocar nele, vamos ver se verdadeiramente ele te adora. Você conhece a história, o que acontece? Mais uma vez o Senhor dá a permissão, vai lá. Pode tocar em Jó agora, mas tem um detalhe, não lhe tire a vida. O que acontece? O inimigo, ele toca em Jó. O inimigo, ele toca na saúde de Jó, mas ele não pode tirar a vida de Jó. Por quê? Porque existe alguém que tem poder sobre o reino das trevas, e quando ele estabelece um limite, está estabelecido, e ninguém pode ultrapassar. O inimigo obedeceu, porque Deus tem poder sobre o reino das trevas. Ô, meu irmão, em nome de Jesus, confia no teu Deus. E aí eu quero terminar mostrando para você que ele tem poder sobre o reino das trevas. Aquilo que está lá em Apocalipse, capítulo de número 20, versículos de número 1 e 2. Isso aqui é lindo demais. Se você nunca marcou, marca na sua Bíblia. Marca aí. Grifa para você todas as vezes que o inimigo vier, dizendo que ele está fazendo, dizendo que está acontecendo, que ele tem autoridade, que ele tem poder, dizendo que ele faz, que é assim, que é desse jeito, que vai acabar, que vai destruir, que não vai dar certo, que está tudo perdido. Você lê em voz alta Apocalipse capítulo 20, versículos 1 e 2, diz assim, ó, e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Versículo 2, ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. O destino dele já está descrito na palavra de Deus. E olha o que está dizendo aqui, vi descer do céu um anjo. Meu irmão, quando chegar o dia, o Senhor não vai levantar do trono. O Senhor não vai dizer, vamos preparar o bope celestial, porque chegou a hora de prender o dragão. O Senhor não vai se desesperar. O texto é muito claro, e vi descer do céu um anjo. É um anjo. Não diz o nome dele, não diz a classificação dele, mas está dizendo que é um anjo. Esse é o poder do teu Deus. Essa é a grandeza do teu Deus. Ele vai mandar, ele não vai descer, não vai ser ele que vai prender, não. Ele vai pegar um anjo do seu exército, vai mandar, vai lá, prende o diabo, prende o dragão, porque eu tenho poder sobre o reino das trevas. Ô meu irmão, confia no Senhor. Ele é o teu auxílio, o teu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor. Ele é o teu auxílio, o teu escudo. Vós que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o teu auxílio e o teu escudo. A sabedoria de Deus está a seu favor. O poder de Deus está a seu favor. E a gente termina falando a respeito da vontade. Porque como eu falei, porque nós não podemos confiar totalmente ou depender totalmente do homem. A sabedoria do homem é falha, limitada e imperfeita. O poder do homem é algum poder em algum lugar e por algum tempo. A vontade do homem pode ser fingida, pode ser má. Nós podemos confiar em Deus porque a sua sabedoria é ilimitada e infinita, é perfeita.
Nós vemos a sabedoria de Deus em ação na criação. Nós vemos a sabedoria de Deus quando nós olhamos no espelho. Nós vemos o poder de Deus em ação, que é supremo, que é total, que é irresistível, que é eterno. Ele domina sobre o reino dos céus, Ele domina sobre o reino dos homens, Ele domina sobre o reino das trevas. E a vontade de Deus é um texto que todos nós conhecemos, Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que podeis experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus para mim e para você é e sempre será boa, agradável e perfeita. O homem pode pensar alguma coisa, falar outra coisa e agir completamente diferente. Deus, não. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Deus fala, Deus cumpre. Tito 1,12 diz que Ele não pode mentir. Nós servimos a um Deus santo. Isso é o nosso Deus, é um Deus íntegro. Pensamentos, palavras e atos sempre estarão alinhados. Pensamentos, palavras e atos sempre estarão alinhados para me abençoar, para te abençoar, para me dar o melhor, para te dar o melhor. Em nome de Jesus, é o que Jeremias diz no capítulo 29, o verso 11. Porque bem sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de bem e não de mal, pensamentos de paz e de um futuro de esperança. Você pode ter certeza, ainda não acabou. Você está vivo, ainda tem bênção. Você está vivo, ainda tem promessa. Você está vivo, ainda tem projeto. Deus quer te abençoar. Você não está assistindo essa transmissão em vão. Eu não sei aonde você está. Eu não sei qual é o estado que você está, mas eu sei. Você pode e deve confiar em Deus, porque a sabedoria dele está a seu favor. O poder dele está a seu favor. E a vontade de Deus está a seu favor. Ele te ama, Ele te deseja, Ele quer te salvar, Ele tem vida e vida em abundância para você. Eu gostaria de fazer aqui uma oração toda especial por algum amigo, alguma amiga que está assistindo. Essa palavra tem chegado até você nesse momento e de repente você vinha se questionando, você vinha se perguntando, e agora, como vai ser? Não dá para confiar nas instituições, não dá para confiar no homem, não dá para confiar na ciência. Ei! Confie em Deus. Dependa de Deus. Se agarre em Deus. Deus, Ele não vai provar que te ama, Ele já provou que te ama. Ele enviou seu Filho Jesus a essa terra. Ele se fez pecado por mim e por você. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E quando nós colocamos a nossa confiança, quando nós colocamos a nossa fé nele, nossos pecados são perdoados, nós somos regenerados, nós recebemos o maior poder que esse mundo já viu, que é o que João declara em João capítulo 1, versículo 12, que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você crê em Jesus, você é feito filho de Deus. E como filho, você não precisa mais ser escravo do medo. Você não precisa mais ser escravo do ódio. Você não precisa mais ser escravo do rancor. Você não precisa mais ser escravo da depressão. Você não precisa mais ser escravo do pânico, porque você é filho de Deus. Se você quer entregar a sua vida a Cristo hoje, se você quer reconhecê-lo como seu único e suficiente Salvador, ou se você está ouvindo essa palavra e você já foi membro de uma igreja, de repente você já trabalhou numa igreja e hoje você está longe, está distante, está afastado, essa é a hora de você voltar. Essa é a hora de você refazer a sua aliança com Deus. Essa é a hora de você reconhecer que só existe um em quem nós podemos confiar e é o Senhor. Eu vou pedir para que você repita uma oração comigo. Fale aí. Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados. Me faz uma nova criatura.
eu tomo posse da salvação que só o Senhor pode dar. Se você fez essa oração, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. E é a palavra dele que nos diz que as coisas velhas se passam e eis que tudo se faz novo. Você está vendo? Tem um QR Code aqui. Se você entregou sua vida a Jesus, ou se você está voltando para Jesus, aponta aí a sua câmera para esse QR Code. Vai aparecer um link, você clica no link, aí você vai preencher alguns poucos dados para a gente poder estar orando por você, para nós podermos estar abençoando a sua vida. A gente quer receber essa informação, então é muito importante que você pegue aí o seu celular, aponte aí a sua câmera para esse QR Code. Tem também aí o endereço do site, que se você também não está com o celular, você quer pelo site, você pode ir nesse endereço, vai lá, preenche os dados, manda para a gente. Nós queremos orar, nós queremos abençoar a sua vida, e você pode ter certeza, esse tempo de dificuldade, esse tempo de adversidade vai passar. Você pode confiar em Deus. Para todos os nossos irmãos que estão assistindo essa palavra, que assistiram essa palavra, ô meu irmão, fica triste não. Logo, logo, nós vamos estar novamente aqui reunidos, adorando, em comunhão, nos abraçando, regozijando. Você pode ter certeza, Deus continua sendo Deus. Ele continua no controle de todas as coisas. E eu quero terminar com a palavra do salmista. Ô Israel, confia no Senhor. Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor. Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Vós que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Deus te abençoe. Glória a Deus, glória a Deus. É a palavra que muda, é a palavra que abençoa, é a palavra que produz vida. Que Deus abençoe a sua vida. Deus livre a tua casa e a tua vida dessa praga e a casa de cada brasileiro. E de maneira inexplicável, sem autoridades políticos entenderem, essa praga não vai proliferar e não vai causar catástrofe no nosso Brasil. Eu declaro no poder e na autoridade do nome de Jesus. Receba a bênção, receba a vitória, receba a saúde, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Deus abençoe a todos. Domingo, sábado, nós temos a transmissão para os jovens aqui no sábado, às 19 horas. Domingo pela manhã, 10 horas, a escola dominical. 11 horas, o trabalho para a garotada. E domingo, 18h30, eu vou estar aqui trazendo uma palavra de Deus para você. Deus abençoe a todos.